A pergunta é, que tempo estamos a viver? Que novo tempo? Sabemos que há dois tempos que um deles falámos sobre ele na sexta-feira, foi sobre o tempo do novo nascimento e o que ele gera também. E quem não assistiu pode assistir, está no Facebook como no YouTube, essa meditação completa. E nós falámos muitas coisas maravilhosas que penso que farão todo o bem à nossa vida, amém? Hoje agora vamos falar a segunda fase, embora queremos ainda nesta segunda fase passar por algo que eu creio que é de todo importante para a nossa vida. Quando se dá o novo nascimento, e nós partilhamos isso ainda numa base de introdução, quando se dá o novo nascimento em nossa vida, dá-se uma mudança completa. Você concorda? Na nossa vida é uma mudança no interior. Não muda a nossa figura, não muda a nossa cara, não deixamos de ser gordos para ser magros, mas dentro do nosso coração passa a habitar o Espírito Santo. E é isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque é necessário nascer da água e do Espírito, porque a água que representa a palavra de Deus, amém? É a água que nos traz o conhecimento da verdade, mas é o Espírito que opera dentro de nós, amém? Por isso que não pode haver novo nascimento sem as duas características de Deus, amém? Deus é água, não é? E Deus é Espírito. Deus é água porque Ele é a palavra que nos lava, a palavra que traz alimento para a nossa vida. Aliás, Ele disse à mulher samaritana, se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias água, Ele te daria água e Ele fazia com que nascesse dentro de ti uma nascente que brota para a vida eterna. E é isso que se dá, é aí que está o novo nascimento. É quando dentro de nós nasce algo tão poderoso que nos motiva e nos impulsiona a viver uma vida para Deus. Pode dizer amém? Não é? Eu partilhei uma coisa que houve aqui, uma pequena surpresa no entendimento sobre se o Espírito Santo nos obriga a obedecer, se o Espírito Santo nos obriga a ser fiéis, se o Espírito Santo nos obriga a mudar o caráter, é Ele que muda o nosso caráter. E eu disse não, porque o Espírito Santo nos coopera connosco. O Espírito Santo é um guia. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona, é aquele que também nos convence, mas somos nós que tomamos a decisão de viver uma vida de caráter, uma vida de obediência, como homens e mulheres nascidos para Deus. Então a semente do Espírito Santo, através da semente da palavra de Deus, dentro da nossa vida, faz com que nos tornemos novas criaturas. Pode dizer amém? E quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas também falámos que há um perigo iminente em nossa vida. Se há um estágio do novo nascimento, também pode haver um estágio de um novo tempo, que é a fase em que surgem sinais, sintomas de um novo tempo em nossa vida. E esses sintomas iniciam um processo de queda na nossa vida espiritual. É aí que se aplica a palavra, quando Deus disse à igreja em Apocalipse, eis que já nem és quente, nem és frio, és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Como Ele também disse à outra igreja, em que realmente tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, meus amados, a igreja aos Gálatas, o apóstolo Paulo estava tão preocupado com a mudança de paradigmas que eles estavam a receber, que ele disse, temo que tenha trabalhado em vós. Não é? Então, porque a preocupação dele foi que Cristo fosse formado no caráter deles. E há um perigo na vida de um cristão, que é a mudança de um novo tempo. Deixa de ser um novo tempo com Deus para ser um novo tempo sem Deus. O Espírito Santo diz à igreja, através do apóstolo Tiago, ele diz uma coisa muito importante, que a mesma fonte não pode brotar duas águas. A igreja tem que entender que nós ou somos a fonte da água viva ou somos uma fonte de água azeda, água estragada.
E esta mensagem era bem vista já no tempo antes do nosso Senhor Jesus vir à terra. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos e para outros textos, até o próprio José pôde ter essa visão, em que ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Deus diz: aborreço a duplicidade de vida, que é aquele que já está na fase, no estágio da sua vida em que está a perder a essência de ser o verdadeiro cristão que Deus tem para si. Ao contrário de muitas doenças, elas muitas vezes estão em nosso corpo sem haver sinais ou sintomas. Um exemplo é o Covid-19. Há pessoas assintomáticas que não sentem. Os diabetes é outra doença. O cancro, seja no intestino ou qualquer outro, na maioria das vezes o cancro, ele vem ao nosso corpo, começa um processo sem sentirmos qualquer sintoma. Ao contrário disso, a vida do cristão não é assim. Há sintomas que se iniciam logo no princípio da nossa vida, quando começamos a perder a essência do cristianismo. Não é assim. Tu vês os sintomas. Tu apercebes-te. Ai, pastor, eu caí, mas não dei por ela. Ai, pastor, quando dei por ela já estava lá. Não. O verdadeiro cristão, ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos guia, aquele que nos leva a um caminho, e esse caminho é muito importante nós compreendermos, porque nós temos vários manómetros, ou como é que se diz? Medidores, temos vários medidores. O carro tem a temperatura, ele tem sinais, falta de óleo, ele tem o sinal quando o gasóleo está a terminar. Ora, o sinal é um alerta. Há a luz amarela, há a luz laranja. É verdade ou não há? E isto são sinais. E a igreja, o cristão, ele tem sinais. E o problema não está em ter os sinais, o problema está em o que fazemos com eles. Sempre aviso a minha amada e querida esposa, que percebe imenso de carros: amor, se acende uma luz, tu para logo o carro, porque não vale a pena dizer que é amarela, cor de laranja ou verde. E telefona-me logo. Porque uma luz, ignorar um alerta num carro significa um acidente ou destruir o próprio carro. É ou não é? E a nossa vida é igual. Ignorar os alertas que nos levam a um estágio de queda espiritual, seja uma comunidade, uma igreja, seja o próprio líder, pastor, ou os cristãos em geral, é ignorar algo precioso que te pode condenar ao inferno. A nossa vida não é uma brincadeira. A nossa vida tem que ser cuidada. O amor de Deus é grande, mas a justiça de Deus também. A nossa vida com Deus tem vários estágios. Na grande maioria deveria ser estágios de crescimento espiritual. Amém? Maturidade espiritual, amor, maior amor para com o próximo, tolerância para com o próximo, ajuda ao próximo, união, mas nem sempre é assim. Jesus, em Lucas 2,40, ele pode trazer, podemos ver em Jesus um estágio de crescimento. Versículo 40, que eu gostava que pusessem, ele diz: e o menino crescia e se fortalecia. Como é que ele fazia? O que é que acontecia com o menino? Crescia, ele fortalecia-se em espírito. Amém? Crescer, já estamos a falar, podia ser físico, mas quando em espírito já é espiritual, cheio de sabedoria e intelecto. Pode dizer amém? Amém? E em graça, a favor de Deus sobre ele, porque estava sobre ele. E o 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E isto que nós devemos viver, crescermos espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo, em vários lugares, ele diz, porque não podemos, e vamos ler a seguir também, porque não podemos ser meninos inconstantes. Ele diz que nós devemos ser como bebés na fé. Quando nascemos para Deus, vamos ser alimentados pela palavra. Essa palavra é leite, é o leitinho, não é uma feijoada, é um leitinho.
ao qual ele chama leite racional, ao qual Hebreus fala os rudimentos da doutrina. E essa palavra nos faz crescer. Agora, beba leite agora o resto da sua vida. Você morre. Porque o leite é bom, mas não é suficiente. É apropriado para as crianças. Para nós é batata, feijão, couves, carne, se possível muita. Não é? E grelhada também, no forno. Bom peixe. Porquê? Porque este é o alimento dos homens. Não é das crianças. Dos bebés. Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Vejamos o que temos para nós, igreja, como propósito. A igreja somos nós. Alguém aqui é a igreja? Eu queria que você abrisse comigo Efésios 4. E vamos aqui ver 9 situações que nós deveríamos viver todos os dias. E eu gostava muito que a gente guardasse aquilo que hoje vamos aprender. Efésios 4, 12 a verso 16, que diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Tremendo, podia dizer um amém. Você até podia dar um aplauso. Não é a minha, é a palavra de Deus. Eu anotei aqui 9 aspectos importantes sobre o nível que nos é pedido como cristão. Diga para quem está ao lado de si: é o nível que nos é pedido. Não é a mania do pastor, não é a ideia radical do pastor, é o nível de Deus. É o que Deus nos pede. Primeiro, Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Está aqui um sentido coletivo. Aperfeiçoamento dos santos, diz o texto. Deus quer que sejamos uma igreja perfeita. Pode dizer amém? O objetivo de Deus não é uma igreja defeituosa, é uma igreja perfeita. Mas é uma igreja perfeita para receber os imperfeitos. É uma igreja perfeita para amar o defeito dos imperfeitos. Não é amar o defeito, peço desculpa. É amar as pessoas que têm defeitos. Para serem restauradas, para serem recuperadas. A Bíblia diz que o ímpio não permanece na congregação dos justos. Sabia disso? Por isso que Deus, não te preocupes. Que Deus põe o ímpio, aquele que não quer Deus, aquele que quer blasfemar de Deus, aquele que não quer nada com Deus, ele salta da igreja. Não te preocupes, que Deus trata com ele. Mas o objetivo de Deus é uma igreja perfeita. Ai, pastor, somos todos imperfeitos. Sem dúvida. 1 João diz que se dissemos que não pecamos, somos mentirosos e não há verdade em nós. Mas esse não é o plano de Deus, sermos imperfeitos. O plano de Deus é uma igreja a lutar pela perfeição. Eu não quero, irmãos, eu ouço muito pastor dizer que não quer uma igreja perfeita. Eu lamento ouvir isso. Porque uma coisa é eu não querer uma igreja perfeita, outra coisa é eu querer uma igreja só de perfeitos. Porque igreja é o santo, igreja é o salvo. Igreja é aquele que faz parte de Deus. É o corpo. Porque a assistência da igreja pode não ser igreja. A comunidade que estiver connosco pode não ser toda a igreja. Mas a igreja tem que ser santa. O grande objetivo de Deus
da igreja santificada é sem dúvida uma igreja perfeita, é o grande objetivo de Deus, a edificação do corpo de Cristo. Isto é a construção, o aperfeiçoamento, a saúde do corpo de Cristo, a igreja aperfeiçoada, pura, sem mácula, santa. Efésios 5, 25 e 26, por favor, nós vamos ver o que diz Deus sobre a igreja. Ele quer uma noiva perfeita. Então não há como nós não querermos e não lutarmos por alcançar o melhor. Irmãos, nós devemos abdicar da mediocridade, devemos abdicar do bom, devemos abdicar do estar bonito. Para o mundo somos todos ótimos. Basta não mentir, basta não roubar, não adulterar, tornamos-nos padrão para a sociedade lá fora. Mas para Deus não, isso é pouco. Nós temos que ser santos. Temos que lutar pelo nosso caráter interior. Não significa que não falhamos, não significa que não vamos ter problemas, mas também não podemos andar aqui de armas para atacar a imperfeição, seja de quem for, porque esse não é o propósito da igreja. Olha o que diz Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Mete a seguir também, que eu sei que não te pus aí. Lavagem pela palavra. E sabe para quê? Sabe por qual é o objetivo de Deus? É apresentar uma igreja pura, uma noiva santa, uma noiva totalmente pura. Põe o versículo seguinte, se faz favor. Amados, que nós possamos nesta manhã entender o projeto de Deus para a nossa vida. O primeiro aspecto que nós falámos foi Deus quer o nosso aperfeiçoamento no sentido coletivo, mas também Deus quer uma igreja completamente pura. Voltemos ao 27, para apresentar a si mesmo o quê? Estamos a falar da noiva, e quem é a noiva é a igreja, somos nós. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Você devia dar um aplauso a Jesus. Você devia dar mesmo. Eu não devia te pedir. Veja o nível da exigência do apelo de Deus à sua igreja. Uma igreja pura, gloriosa, porque nós fomos chamados para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Eu não posso divagar muito porque depois não tenho tempo para dar o que tenho. Deus quer uma fé unida. Diga comigo, Deus quer uma fé unida. Objetivos e propósitos em comum como igreja. Olha o que diz o texto. Até que todos cheguemos à unidade, voltemos aonde estávamos, amém? Até que cheguemos à unidade da... A unidade do quê, meus amados? Eu gostava de ouvir. Todos cheguemos à unidade da fé. Sabe que o problema maior das comunidades hoje é que cada um tem uma opinião. E eu quero lhe dizer que a tua opinião às vezes vale muito pouco. Porque nós temos abdicado a nossa opinião para uma unidade de fé. Quando nós edificámos este templo, havia uma unidade de fé na igreja ao ponto de fazermos uma obra que se fosse hoje era impossível. Hoje era impossível. E foi possível porque houve uma unidade de propósito e de fé. E a igreja precisa de ter uma fé unida, um objetivo próprio, um objetivo sério, para poder conquistar este conceito para Jesus, para poder alcançar o impossível, para poder fazer a diferença nesta geração, para podermos fazer com amor obra social e entre outras coisas. Por isso que é necessário uma fé unida. Agora, quando a fé é desunida, isso não acontece.
Mas o objetivo de Deus para a igreja é uma fé unida. Deus quer uma fé em unidade, objetivos e propósitos em comum. A seguir, caminhar para o conhecimento de Cristo, Filho de Deus. Olha o que diz o texto: ao conhecimento do Filho de Deus. É curioso, irmãos, como é que nós hoje estamos perdendo o hábito de ler a palavra de Deus. Estamos a perder o hábito de estar em comunhão com Deus. Irmãos, às vezes ouço dizer, irmãos, querem muitas coisas juntos, muitos projetos, muita coisa. Mas quando a igreja manda fazer algo, não estão. Quando a igreja apela a estarem, não estão. Por que será? Onde é que, meu amado, tu vais ter o conhecimento ou vais gerar a fé unida? Se a igreja não vive em unidade e não vive numa unidade de conhecimento. Eu disse, sexta-feira, irmãos, vamos dar um início a uma nova série de estudos. A seguir vamos dar o início de um conjunto de ensino para novos convertidos e para todos os que estão a chegar à comunidade, que não fazem ainda parte da ICIR, ou que estão a chegar, estão há pouco tempo connosco. Irmãos, como é que nós podemos alcançar um objetivo comum se nós nem conhecemos a cultura, os objetivos da igreja, o propósito da igreja, ou até o propósito de Deus para a tua própria vida? Tu ou és noiva, ou não és. Ou és igreja, ou não és. Temos que chegar ao conhecimento de Cristo. Como tu estás buscando conhecer Deus? O que tu tens feito para conhecer o próprio Deus? Em Mateus 11, 29, Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual é a nossa meta, irmãos? A nossa meta, segundo o texto, é a varão perfeito. Sentido individual. Há bocado falámos em sentido comunitário, sentido da comunidade, mas aqui o versículo diz a varão perfeito. O objetivo de Deus é que tornaste perfeito. Anda em minha presença, diz o Senhor, e ser perfeito, diz Ele a Abraão, e far-te-ei uma bênção, e serás grande, e por tua causa nações serão abençoadas. Todo homem que quer andar na presença de Deus, não de uma forma, irmão, porque eu tenho horror. Havia o outro, tinha horror a pobre. Eu tenho horror a santarrão. Ouviu? A santarrão. Aquele que é santo e que gosta de dizer que é santo. Aquele que sabe muito de Deus e gosta de humilhar os outros por causa daquilo que sabe. Aquele que é muito santo e vive a apontar a pouca santidade dos outros. Tenho horror a essa gente. Os fariseus. Tenho horror a gente assim. E eu estou convencido que Deus também. Mas todo aquele que tem a santidade de Deus em seu coração vai olhar para o próximo com um olhar amor, um olhar terno. Vai encontrar o defeito sem dúvida, mas vai ajudá-lo a crescer, a libertar-se do defeito. Vai olhar a alguém que fez algo tão feio, mas vai lutar para se restaurar. Não é matá-lo, não é destruí-lo, não é arruiná-lo, não é dizer mal dele, fazer grupinho contra ele, porque isso não é ser igreja, isso é ser agente de Satanás. E nós, como igreja, o nosso objetivo individual é nos tornarmos varões e varoas e varelas perfeitas. Lá vão elas. Obrigado pelo vosso amém. A nossa medida é a medida e a estatura completa de Cristo. Não é o que está lá escrito? Oh, pastor, mas a minha medida já está dada. Olha, eu daqui não passo. Então não chegas à estatura completa de Cristo. Porque esse não é o teu plano. Esse não é o teu alvo. Esse não é o teu objetivo. A palavra de Deus em João 12 a 14, algo maravilhoso que eu amo. Amo tanto estes dois textos. Este contexto aqui. Quando Deus diz algo tão precioso como: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Esta é a nossa medida. É a medida de fazer a obra do Senhor. A medida de Jesus nos querer tornar, irmão, vou dizer uma heresia, permite, maiores do que Ele. Não é bem, os irmãos entendem, eu estou a dizer uma heresia, eu estou a avisar. Ele disse, vós fareis maiores obras do que eu fiz. Jesus não tem ciúmes de nós. Jesus não é como alguns que querem ser mais do que o pastor, do que o outro. Ou até são capazes de se elogiar a si mesmos, porque assim, porque assado. Ou fazem pandilha para fazer coisas que são do inferno. Jesus disse, vocês vão fazer maiores obras do que eu fiz. Irmãos, se um dia Jesus me chamar, e há de me chamar, porque eu não fico cá para a semente, quem me dera que aquele que tomar este altar como líder, claro, se eu morrer, será a minha esposa e ela fará o que eu quiser, o que ela quiser. Quem dera que o meu sucessor seja melhor que eu. Quem me dera. Existem muitas heranças multiplicadas pelos filhos. Não é só destruídas pelos filhos. Há multiplicadas. O homem que tem amor à obra que faz, ele quer que os seus sucessores consigam fazer mais. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Os lenços de Pedro curaram pessoas. Os lenços, os aventais. Irmãos, aquele Filipe foi trasladado à presença de um homem, ao eunuco, para pregar o Evangelho, para salvar aquela alma. Quem dera que o teu coração deseje que o teu irmão seja maior que tu. Não é em vão que Filipenses 2 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Amém? E um versículo anterior ele diz, cada um considera o seu irmão superior a si mesmo. Isto aqui é ser crente. Isto aqui é ser igreja. Isto aqui é lutar pela unidade do corpo. Isto é lutar pela perfeição da fé. Pela meta. A nossa meta é varão perfeito. E a nossa medida é fazer a obra de Deus. Amém? É imitar Cristo. Não sermos, outro aspecto é não sermos enganados por todas as modas religiosas ou ondas espirituais, como está escrito, meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrinas. Hoje há em moda para toda a gente. Há gente que gasta horas a ouvir todo o tipo de gente e não vem à igreja. Não vem à reunião de cooperadores. Não vem à oração às 9, 15 ou 20 minutos para orar pela celebração das 10. Chama-se para fazer coisas, não faz. Escala-se para cantar, não aparecem. Se é assim que vamos ser varões perfeitos. É assim que nós vamos nos fortalecer. Irmãos, nós fomos chamados para fazer a diferença. Meninos inconstantes levados. Eu gostava daquilo. Agora a minha onda agora é aquela. Uns é a onda do reteté, outros é a onda de não sei do quê. E cada um anda numa onda. A ICIR não impede ninguém de fazer a sua obra, a obra de Deus. Não estás impedido de curar enfermos. Não estás impedido de ressuscitar mortos. Não estás impedido de pregar o Evangelho aos teus vizinhos, aos teus amigos, no trabalho, onde quer que tu estejas. Não estás impedido, ninguém precisa de ser consagrado para orar pelos enfermos e eles serem curados. Não estás impedido de fazer a casa do Pai, a ICIR, que é a tua igreja, crescer por tua causa. Porque tu foste chamado para servir. Tu não foste chamado para mais nada a não ser servo. A igreja precisa de entender o propósito que Deus tem para si. E para não sermos meninos levados por todo o vento de doutrinas que os homens aprendem a enganar fraudulosamente, a manipular o teu dinheiro, a manipular o teu tempo, a manipular o propósito de Deus para a tua igreja, para a tua comunidade. Eu quero te dizer, tens que ler a palavra de Deus.
Tens que dobrar os teus joelhos aos pés do Senhor. E tens que fazer aquilo que o Espírito Santo manda. E olha que o Espírito Santo não te vai mandar a fazer coisas contrárias. Anda para aí gente a ser guiado por profecias. Porque cada um profetiza aquilo que a gente quer ouvir. Se eu trouxer aqui essa gente, eu vou ser o melhor pastor que há no mundo. E olha que não sou. Há melhor. Ele vai dizer-me coisas que eu já sei. Ele vai dizer, eu vejo as tuas lágrimas. Eu vejo o teu sofrimento. Eu vejo quando tu tens sofrido. Mas eis que o Senhor te diz, vai-te dar vitória. Tu vais ter vitória. E depois faz aquela voz. Meus amados, nós sabemos o que fazer e como viver. Eu quero profecias. Eu quero dom de revelação de línguas. Eu quero falar línguas em minha casa mais do que ninguém. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero orar para os enfermos e vê-los a curar, Deus a curar. Eu quero ter a palavra de profecia. Eu quero ter uma palavra profética. Eu quero olhar para o Vítor e ter a palavra de Deus para ele, seja pregada, seja de revelação para ele. Mas Vítor, eu podia-te já dar uma profecia. Já. É que nós brincamos tanto com estas coisas, que agora se você abrir o Facebook, há gente a dar profecias para toda a gente. Aparece lá um jovenzinho que está 6 e 7 horas ligado a profetizar sobre toda a gente. Com catano. Meu Deus, meninice levado por todo o vento de doutrinas. Eu não fui levantado por Deus para gerar isso na igreja que eu estou. Não fui. Eu fui para teres uma mente espiritual. Abertura de coração para o Espírito Santo atuar. Deus pode fazer um culto que parecemos todos bêbados, como diz lá em Atos. Mas não é todos os cultos assim. Porque o Paulo disse, vocês precisam ter um culto racional. Onde nós possamos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Irmãos, não se sinta magoado, se gosta, se teve. Eu já passei por aí também. Fico descansado que eu também já lá andei. Já recebi muita profecia, já vi muita coisa. Já caí na presença de Deus porque me empurraram. Já caí para o homem parar de me chatear. E já caí na presença de Deus. Ok? E já caí na presença de Deus. Ainda antes de acabar este texto de Efésios, diz que por fim temos que crescer em tudo. Diz lá ou não diz? Crescei em tudo. E pode abrir lá para vermos? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 15 de Efésios 4. Crescei em tudo. Antes seguindo a verdade. Irmãos, este texto é fantástico. Em amor. A verdade precisa ser banhada de amor. Eu preciso vos dar palavra com amor. Tu precisas ter palavra para o teu irmão com amor. Não é você pecou. Você é uma prostituta. Você foi uma adúltera. Você foi isto. Você não presta. Você não ganha ninguém assim. Você ganha o inferno para si. Você precisa, meu amor. O Senhor conhece os teus pecados. E Ele te ama tanto. Ele tem amor para dar e vender. Olha, Ele ama tanto que Ele perdoa todos os teus pecados. Se tão somente te entregares a Ele. É diferente, não é? É mais gostoso, não é? Se for um pastor, a coisa pode ser diferente. Às vezes, o Esaú procurou arrepender-se e já não conseguiu. Sabe porquê? Brincou tanto com as coisas de Deus. Desvalorizou tanto a obra de Deus. Desvalorizou tanto o propósito de Deus para a sua vida, que perdeu tudo. Por fim, para depois entrarmos no segundo ponto da nossa meditação, diz que Deus quer uma unidade perfeita com o fim da edificação. Põe lá. No qual todo corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo as juntas.
o aumento do corpo para a sua edificação. Ou seja, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Eu gosto como o versículo termina. Eu amo este término. Porque tudo o que nós ouvimos agora, até aqui, é para edificar amor. Não é para edificar condenação, não é para edificar destruição, não é para edificar uma igreja que se acha melhor que os outros, que as outras, não é para edificar um grupo de elite dos que ninguém me toque, mas é para edificar uma igreja em amor. A igreja do amor. Uma igreja que ama, uma igreja que perdoa, uma igreja que tolera naturalmente para recuperação. Porque quem não quer recuperar não aguenta ouvir pregações destas. Fica acusado. Eu nesta manhã estava a orar na igreja. Deus, quem não tem coração tratável, leva-os. Quem não quer estar unido, leva-os. Quem não quer estar debaixo de submissão, leva-os. Quem não quer viver conforme a tua palavra, leva-os. Mas se eles têm corações tratáveis, dá-nos sabedoria, dá-nos amor. O amor, diz a Bíblia, que vence todas as coisas. Veja a unidade perfeita de Deus com a igreja, conforme começámos o texto, lembram-se? Uma unidade em fé tem como propósito a união, a ligação, a paixão da igreja para edificá-la em amor. Não é em raiva, não é em ira, não é em tirania. Eu até posso parecer zangado, mas não estou nada zangado. É a minha forma. Se tivesse aqui o apóstolo Pedro, ele dava-me, se calhar, murros em cima do púlpito, porque ele, um dia, assim por nada, puxava da espada e tentava matar logo. Aquele homem era maluco e andava com Jesus. Mas o Joãozinho não falava de rijo. O Joãozinho dizia: meus amados, temos que edificar uma igreja em amor. Ele começava a chorar. Mas quando a gente chora muitas vezes, o povo deixa de sentir. Quando a gente ralha muitas vezes, quem ouve o ralhete deixa de ouvir. Por isso que o Provérbios, salvo erro, diz que depois de muitas vezes repreendido, o homem endurece o seu coração. Não vale a pena estar a repreender toda a vida, todos os dias, com a mesma coisa. Qual é o grande problema? Meus queridos, eu tenho 20 minutos para terminar a minha meditação. O problema é a nossa passividade. Se sabemos estas coisas, disse o Senhor Jesus, bom será que as vivamos. Mas qual é o nosso problema? É a nossa passividade nas coisas que Deus nos propõe. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dois pilares essenciais para estarmos com o Senhor, quer na eternidade, como contemplá-lo enquanto vivemos aqui na terra. Eu quero ver Jesus. Quero vê-lo cada vez mais. Quero senti-lo cada vez mais. Cada vez mais quero conhecê-lo na intimidade. Mas há dois pilares deste verso de Hebreus 12, 14, que diz, não é? Segui a paz com todos. Diz ou não diz? Eu devo ter paz com todos. Não é? E são duas coisas. A santificação. E estas duas geram perda de salvação. Uma tem a ver com o relacionamento e outra tem a ver com o caráter. Não há santidade sem caráter. Amém? E seguir a paz com todos significa eu ter paz com todos. Isto não significa que o lado de lá queira ter paz comigo, mas significa que eu tenho paz. Não é uma paz podre, é uma paz honesta. Amém? Então tem que haver nos nossos relacionamentos
a compreensão do que é que este verso diz. E o problema é a nossa passividade. Detestamos A e B, ou achamos horrível, não queremos estar com aquela pessoa, não vamos à igreja se ela lá estiver, se ela subir ao altar eu largo a igreja, se ela for a ICIR eu saio da ICIR, mas vais para o inferno, podes escrever, que a Bíblia não mente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E qual é o nosso problema? É a nossa passividade. Não temos muitos perdem o caráter nesta fase de estágio de perda, vão perdendo o seu caráter e vão perdendo a forma de se relacionar uns com os outros. Vão fazendo grupinhos, vão fazendo exclusivos. Eu não estou a dizer, irmãos, que nós devemos estar com toda a gente. Há muitas pessoas que eu não devo estar. Mas cuidado com a nossa seleção. A perda de valores e objetivos de caminhar para o lugar de excelência é o caminho do segundo estágio. Este segundo estágio na vida pode acontecer e nos direcionar a um novo tempo que nós estamos a falar, que é o tempo em que Deus começa a sair da nossa vida. Coisas que geram este novo tempo em oposição a Deus, em oposição ao propósito de Deus para a nossa vida. A nossa iniciação, ela e os sintomas dela começam por pecados que consideramos pequeninos. Começamos com pecados pequeninos. Coisinhas pequenas. A mãe diz não e o menino vai e faz. Mas não, a mãe nunca vai saber. Pecados pequeninos, que para nós são pequeninos. A nossa iniciação pós-salvação inicia um processo de tolerância a certos pecados, a certos erros, que quando estávamos naquele percurso de santidade, considerávamos errado. Entende? E que depois começamos a entrar, não é, no pico da montanha, e como já não queremos subir mais, porque só terminamos a nossa escalada na eternidade com Deus, até morrer temos que escalar em santidade. Eu hoje tenho que ser melhor que ontem, amanhã deveria ser melhor que hoje. Mas começamos a tolerar os pecados. Pecado, pecadinho, pecadão. Isso não, dizia o cântico dos pequeninos. Quando nascemos por uma nova vida em Cristo, deixamos de ter alegria em... quando deixamos de viver aquela vida em Cristo, começamos a ter sintomas de pecado. E quando o pecado vem à nossa vida, ele gera tristeza. A Bíblia diz isso. Amém? Em 2 Coríntios 7:10, a Bíblia diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ou seja, quando há pecado em nossa vida, começamos a ficar tristes. E começamos a deixar de pedir perdão. Começamos a tolerar o nosso pecado. Mentimos. Ignoramos o irmão. Fingimos que não ouvimos. Pecámos contra ele, ofendemos-lo e não lhe pedimos desculpa. Às vezes nem é preciso pedir perdão. Olha, ontem eu estava mal disposto, desculpa-me, está bem? Há algum tempo atrás alguém me ligou a pedir perdão. Ligou por telefone. E pediu-me perdão. A chorar. E eu disse, mas eu não me lembro onde é que tu pecaste contra mim. Não me recordo, não tenho ideia. Pronto, pastor, mas eu quero lhe pedir perdão. Dava a ideia que a pessoa ia morrer. E provavelmente ou falou ou se no seu coração tinha pecado contra mim. Você entende o que eu estou a falar? E o Espírito Santo mandou-lhe ligar para mim. Amém, estás perdoada, mas perdoa-me, pastor, perdoa-me. Então não hei de perdoar. Eu, quando me ofendem, já perdoei logo. Foi logo que é para esquecer. Oh Deus, eu declaro perdão sobre esta vida. Ela não tem o problema resolvido, mas eu tenho. Porque o problema não está com aquilo que me fazem. Está com o que eu faço com aquilo que me fazem. Isso é que é o problema. Que eu posso perder a salvação por causa do que eu sinto daquilo que me fizeram injustamente.
Por isso que se diz que no inferno há muita gente com razão. Muita gente com razão. Mas vai para o inferno. O Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. O salmista dizia um abismo, um pecado atrai outro pecado. Uma mentira atrai mais mentira. E ignorar o meu próximo atrai mais consequências. Falar mal, fazer grupo, começar com tretas, a arranjar grupo, isso vai trazer um abismo. Este é um ponto. Pecados que começamos a considerar pequenos e toleráveis. Deixamos de nos arrepender. Muitas pequenas coisas tornam-nos presas. Diz para quem está ao teu lado, muitas pequenas coisas tornam-te presas. Começamos a não dar ouvidos à palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 20, 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, mas já não queremos todo, já só queremos uma parte. Em 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que o tens aprendido, de quem tens aprendido, que era o apóstolo Paulo que ensinou, e que e foi a sua própria mãe e avó que ensinou as verdades também. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, alguém aqui é de Deus? Seja perfeito. Qual é o alvo de Deus, amado? É ser perfeito e perfeitamente instruído para toda, não é alguma, é toda a boa obra. É esta a nossa meta, meus amados. Não me importo, eu agora até toda a pregação estou a pôr no Facebook e no YouTube, ao menos que me critiquem. Mas, pastor radical, pois arranjas melhor. Arranjas pastores que dá para rir o culto todo, eu também gostava. Olha, gosto muito de ouvir o pastor Cláudio, porque ele não dá só para rir, ele dá pauzinho bom, ele dá a palavra. Eu já estive com ele dá a palavra. Olha que eu ainda não ouvi heresia nenhuma dele. Há gente que eu gosto de ouvir. Mas o nosso objetivo, irmãos, queremos vir à igreja para sair bem disposto. Eu quero que tu saias daqui arrependido, a chorar babirranho, a dobrar os teus joelhos e a pedir perdão. Se houver pecado na tua vida, precisa ser resolvido. Se tens problemas com A e com B, precisas de resolver. O segundo aspecto daquela lista, não é? Que nos leva a uma iniciação para perdermos Deus da nossa vida. Falta de comunhão com Deus. A gente quando aceita Jesus, irmãos, eu era jovem. Eu tive uma experiência real com Deus com 10 anos. Eu conheci Deus de uma maneira maravilhosa. Quando saí dos caminhos do Senhor e andei por toda a porcaria que na altura havia, ao voltar, eu apaixonei-me tanto por Deus. Eu cheguei a dobrar os meus joelhos nas casas de banho públicas ou dos cafés, porque eu queria tanto estar na presença do Senhor. Hoje não é assim. Paixão por Deus. Eu de manhã orava, se vinha do mercado, porque eu tive negócios desde muito novo, chegava à casa, numa barraca de madeira que eu vivia com a minha mãe, eu dobrava os meus joelhos e estava ali a orar. Podia gritar à vontade, ninguém me ouvia. Não é? Se morasse num apartamento não podia gritar tanto, não é? Ali orava ao Senhor. Paixão por Deus. Intimidade com Deus. Amém? E quando nós começamos a entrar na segunda fase, espero que ninguém entre, e se estás que saias, perdemos
a consagração, começamos a perder o tempo de oração, começamos a perder o tempo de ler a palavra, edificar a nossa vida em conhecimento, começamos a perder a paixão pela palavra de Deus. Sabia disso? Eu não quero demorar muito mais. 3. Uma vida sem prioridades bem definidas. E a Bíblia é tão clara, todos sabemos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão. Ele diz estas porque ele estava a falar dessas coisas terrenas. Comer, beber, vestir. Quando nós começamos a deixar de priorizar Deus, a nossa agenda é depois, a nossa agenda tem que ser primeiro Deus, segundo o resto. E quando nós, irmãos, eu não estou a dizer que não possamos sair de férias, mas se temos tantos domingos, se vamos de férias 15 dias, vão. Podem faltar ao culto, claro que podem. Mas, por tudo e por nada eu falto, não me esforço para agendar o quê? Eu não atendo clientes na hora do culto. Nem marco clientes na hora do culto. Se perder o cliente, paciência. Mas eu quero estar na casa do Pai. Quão alegre eu fico por estar na casa do Pai. Quando os clientes, o negócio, tudo é mais importante que Deus. Há dias, uma irmã, não vou dizer o nome, está a ser gravado, estava-me a dizer que por causa do domingo o patrão vai a despedir porque ela não quer trabalhar no domingo e já lá trabalha há anos. E eu disse, olha, e não quero outro trabalho com o domingo. E eu disse, parabéns. E Deus, pelos vistos, já lhe deu um trabalho fora do domingo. De segunda à sexta. Tudo tem a ver com o propósito. O objetivo. Eu não estou a dizer que vocês não têm que trabalhar. Irmãos, nós estamos num perigo. Porque há quem guarde o sábado e considere o sábado o dia que tem que guardar para ir à igreja, para estar na igreja. Nós achamos que é diferente um bocadinho. Entendemos esse texto de outra maneira. Mas eu não entendo que não temos que dar ao Senhor um dia, porque Deus manda-nos descansar um dia. Amém? E temos que estar na casa. Para mim, estamos no domingo. Se alguém quiser guardar o sábado, não há problema. Mas, irmãos, o que é que nós estamos a fazer com Deus e connosco? Que já nem temos nem um dia por semana para estar com a família e na casa do Pai? Cuidado com a brincadeira. Cuidado. Um dia destes vou falar porque é que eu não guardo o sábado. Vou explicar biblicamente porque é que eu não guardo o sábado. E porque é que eu também não tenho que fazer guerra com quem guarda o sábado. É uma questão de entendimento. Deus não está zangado comigo. Pode ter a certeza que não está. Agora Deus fica zangado. Que a gente diz que não guarda ao sábado, também não guarda ao domingo, também não guarda à segunda, não guarda à terça, não guarda à quarta, não guarda dia nenhum. O dia que devia vir à igreja vai para a praia, o dia que devia de estar com os irmãos a aprender porque há uma conferência, há um evento da igreja, não está. Desculpe, onde é que estão as nossas prioridades definidas? Como Deus tem importância na tua vida? É Deus e a igreja. Uma coisa é Deus, outra coisa é a comunidade. Mas Deus não se dissocia da própria comunidade. Porque nós somos igreja. Então não podemos estar desligados. Temos de ter propósitos comuns. Pode dizer amém? Fica para pensar nisto, não vou avançar muito mais. Vir à igreja para muitos deixa de ser prioridade. Isso é o caminho do segundo estágio. Desse novo começo que não devemos querer. Há outra coisa que eu acho muito engraçada na vida de muita gente. Achar que Deus faz tudo. Achar que Deus nos vai dar tudo. Ele vai nos dar um bom emprego, Ele vai nos dar dinheiro para pagar a conta, Deus vai curar a nossa enfermidade. Olha, há dias um pastor, Deus me perdoe o que eu vou dizer, se eu estou a pecar, o Senhor me perdoe. Disseram que morreu um pastor com o Covid-19 aqui em Portugal e que teimou em não ir ao médico, teimou que Deus ia curar, parece-me que foi esse o espírito. E foi-se. Não sei que país já morreram quase 200 pastores com o Covid, não sei que país. Por causa das vezes destas. Irmão, disseram, não me lembro agora qual é, não vale a pena estar a dizer disparates.
Irmãos, nós temos que ter tudo no lugar. Pode dizer amém? Amém. Deus não te vai dar tudo, irmãos. Deus vai te dar a sabedoria para fazer tudo. Deus não te vai fazer levantar de manhã às 7 da manhã para orar. Não, és tu. Deus não te vai curar se tu não clamas. Se tu tens um objetivo, ora. Porque Ele diz, pedi-me. Deus tem prazer em dar-nos. Há dias o meu cão desapareceu. 2 dias. Estava tão contente. A minha mulher ameaçou-me que já não ia de férias amanhã. E eu disse, cão, não apareças, que eu vou fazer uma guerra lá em casa por causa do cão. Se ela não vai de férias comigo. E vai ela e diz, queres ir de férias? Orar eu? Pelo cão? Eu não oro quase por mim, vou orar pelo cão. Mas pronto, lá veio o cão, pois teve fome, coitado, 2 dias sem comer, não havia ele de voltar. Não falta aí cães, não é? Alguém pega num cão velho. Mas acha que eu acho mal que você ore pelo seu cachorro? Eu não acho mal. Mas ore por mim também, se faz favor. Orar pelo cachorro e não ora pelo pastor. Pelo seu pastor, que vela pela sua alma. Ora, irmãos, Deus não nos vai dar tudo. Deus dá-nos, olha, este corpo bonito. Eu, se quiser ser magrinho, sou. É só fazer dieta. É só caminhar e fazer uma... Sabia disso? Se eu ficar doente porque como mal, porque bebo mal, porque me porto mal, não durmo, não posso culpar Deus, ou posso? O Senhor permitiu que eu ficasse doente. Então, olha, paciência. Claro que permitiu. E eu não me vou zangar com Ele porque também não me portei como deve ser. Deus não te vai dar tudo, irmãos. Deus vai te dar com base na tua procura, com a tua fidelidade. Se tu não és fiel ao Senhor, não te admires não alcançar certas bênçãos. Se tu não amas o próximo, não te admires a hora de seres amado faltar de pessoas. Se tu não perdoaste o teu semelhante, não te admires que vai-te faltar perdão. Não é em vão que Jesus ensinou, com a medida com que medires serás medido. Com a medida que julgares serás julgado. Queridos, como estamos nós a fazer em relação a isso? Somos abençoados pela graça de Deus, sem dúvida, mas somos cooperadores de Deus como filhos amados. Amém? Somos cooperadores, significa que nós cooperamos com Deus. Sempre digo, Deus só faz aquilo que eu não consigo fazer. Repita para quem está ao teu lado, Deus só faz o que tu não consegues fazer. Quinto aspecto, buscar cada vez mais as coisas do mundo. Que tipo de tesouros estamos buscando em primeiro? Muitos vivem distraídos. Em Colossenses 3, 1 a 3 diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O versículo seguinte, se faz favor. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Olha, irmão, guarda estes versos, ouça esta pregação de novo. Medite, faça uma célula na sua casa, vamos meditar sobre isto. Faça uma reunião familiar, vamos meditar sobre isto. Como é que nós estamos buscando? Estamos amando as coisas do mundo? A Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse, o mundo vos aborrece. Primeiro me aborreceu a mim. Quem está a amar demasiado o mundo. Não estou a dizer que você não deve lutar para ter um bom carro, uma boa casa. Não é nada disso, irmão. Amar é outra coisa. Cuidado com aquilo que o nosso coração está a ser preenchido. Ponto 6. Quando começamos a permanecer magoados com o nosso semelhante, também é um sinal de que estamos a perder a essência. Quando o nosso semelhante
nos ofende e nós passamos a viver magoados. Notemos que quando estávamos cheios de Deus, olhávamos para quem nos ofende com compaixão e compreensão. Coitado, Deus o vai ajudar. Eu vou falar com ele, eu vou restaurá-lo. Mas quando este novo tempo se dá em nossa vida, não é? Quando ele começa a ser gerado em nós, por estarmos afastados de Deus, a tolerar o pecado, nesta pequena lista que há é muito maior do que aquilo que vamos falar, olhamos para o nosso semelhante que nos ofende, que nos magoa, com crítica e com condenação, porque já não estamos na essência, já perdemos a essência. É condenatório, vamos ser condenatórios. Sétimo, quando deixamos de olhar para o próximo com amor para o trazer a Jesus. Deixamos de ter o objetivo principal da nossa vida. Olha a missão que Deus nos deu: ide por todo o mundo, pregai. Sede minhas testemunhas. E deixamos de ter esse objetivo. Só nos preocupamos em vir à igreja, fazer o que tivermos que fazer. Os jovens da nossa casa, os teus filhos, eles devem começar já a convidar os colegas e os amigos, mesmo que nenhum venha. Tu, os teus colegas de trabalho, os teus funcionários, o teu patrão, os teus amigos, os vizinhos da tua casa, deves ter como alvo ganhá-los para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para esse próximo, o primeiro próximo é aqueles que nos ofendem, não é? Em vez de os ajudarmos, não, ficamos magoados. O segundo próximo é a área que Deus mais nos mandou fazer. E de anunciar com grandes coisas Deus fez. Sede minhas testemunhas. E esse objetivo desaparece, esquecendo o que Maria falou. Maria disse naquele casamento: fazei tudo o que Ele vos mandar. Ela apontou o caminho que é Jesus. E ela mostrou como alcançar a vitória, que é obedecer a Jesus. Este é o caminho que a igreja tem que fazer. Amém? Nesta manhã, irmãos, o tempo já vai longo e nem todos aguentam uma pregação de 1 hora. Mas eu quero te dizer, tudo aquilo que pudeste ouvir, como está a tua vida? Como estamos? Em que sítio nós estamos? Qual é o sítio onde tu estás? Já estás no estágio de perder o novo nascimento? Como diz a Bíblia, o cão volta ao seu vómito, a porca ao pujadouro. Como é que está a nossa vida? Como estamos a encarar a palavra de Deus? Eu pedia que ficássemos de pé, porque depois do que ouvimos precisamos de um tempo de consagração. A lista podia ser 20, 30 pontos. Só falámos, salvo erro, 7. Só falámos 6, 7. Mas era muito mais, só que o tempo. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos pensar, irmãos. Quem não assistiu na sexta, vá ouvir a meditação. Guarda aquela palavra. Veja se o novo nascimento se deu na sua vida. O novo nascimento, se tu não tiveste um dia que tua vida mudou, é porque não se deu o novo nascimento. Que o teu coração mudou, é porque não se deu o teu novo nascimento. E a minha oração nesta manhã é orar por mim e por vós, para que de maneira nenhuma nós possamos estar neste estágio. E quem estiver que esteja pronto a ser honesto entre si e Deus, para restaurar a sua vida com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti e da Tua palavra. E precisamos tanto que Tu mudes o nosso coração. Aquilo que eu não falei, aquilo que eu não trouxe a público, sobre a Tua palavra e o Teu propósito para a nossa vida, que o Teu Espírito possa tratar. Pai, mas que aquilo que pudermos escutar, onde estiver mal a minha vida e a vida dos meus irmãos, que nesta hora o Teu Espírito Santo possa convencer do pecado, da justiça e do juízo,
porque sabemos que é vida para nós. Que a Tua palavra possa ter esse poder sobre nós, esse poder transformador, a fim de nos tornarmos cristãos autênticos, apaixonados, cheios de amor, cheios de perdão para com o próximo, cheios de desejo para restaurar o nosso irmão, para ajudar cada um dos nossos que estão enfraquecidos em sua fé a ser fortalecidos. Pai, em nome de Jesus, eu entrego o Teu povo em paz, e todo aquele que ouviu e vai ouvir na internet esta mensagem, que o Teu Espírito possa tratar completamente o coração de cada um. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Jesus, se for capaz.